Salve, salve aí, família, tudo certinho, tudo bacana, tudo top, tudo 10. Primeiramente, muito bacana ter a sua presença aqui comigo. Você que tá aqui todos os dias ou de vez em quando, e você que tá aqui pela primeira vez, muito obrigado pela sua presença, bacana demais que você tá aqui. Aqui todo dia a gente tá junto, viu? Pra meditar, pra rezar, pra falar das coisas de Deus, pra viver as coisas de Deus. Todos os dias a Igreja Católica nos presenteia, nos sugere, nos fornece uma passagem. Passagem essa que é do Evangelho. Evangelho esse que o padre lê lá na missa. Se você for na missa, por exemplo, no dia de hoje, vai ser essa parte do Evangelho que o padre vai ler, vai fazer a meditação. Existem outras passagens de outros lugares? Sim. Aqui a gente se restringe a fazer a meditação dessa parte do Evangelho. Hoje a igreja nos presenteia com o Evangelho de São Mateus, capítulo 12, do 46 ao 50. Eu vou lendo aqui e você me acompanhando aí. Bora junto nessa. Jesus falava ainda à multidão quando veio sua mãe e seus irmãos e esperavam do lado de fora a ocasião de lhe falar. Disse-lhe alguém: tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem falar-te. Jesus responde-lhe: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E apontando com a mão para os seus discípulos acrescentou: eis aqui minha mãe e meus irmãos. Todo aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus, esse é meu irmão, minha irmã, minha mãe. Palavra de salvação. Glória a vós, Senhor, que as palavras do Santo Evangelho perdoem todos os nossos pecados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos lá. O que Jesus está querendo dizer especificamente para as pessoas que não têm o costume de fato de seguir Jesus, né? Não tem falar, eu sou católico, mas aquele católico de IBGE. Eu sou cristão, mas um cristão quando tem necessidade. Jesus está dizendo assim: se você tá comigo, eu tô contigo. Se você me ama muito, eu vou te amar mais. Ou seja, o meu amor por você só pode aumentar, isso Jesus dizendo, se você permitir isso. Maior prova de amor do Pai, do Criador, para você e para mim é a liberdade. Então ele nos ama tanto e não subestima a nossa inteligência, sabe? Não nos coloca numa situação de fantoches e nos dá plena liberdade para a gente poder escolher entre ele, que é o nosso Criador, que é o nosso Pai, que antes dele nada tinha, depois dele tudo tem, que personificou o amor, que não tem mais como ter prova de amor. A gente pode ainda escolher não amar o amor. Você consegue entender isso? Jesus vem dizer assim, ó, aquele que me ama, eu tô com ele, cara, independente de qualquer coisa. Precisou de mim, bora junto nessa. Jesus é claro em dizer isso e eu vou repetir para você aqui, ó, versículo 50. Capítulo 12, versículo 50. Todo aquele que faz a vontade de meu Pai que estás nos céus, esse é meu irmão, minha irmã, minha mãe, meu pai, meu filho, meu tudo. Meu qualquer coisa. Eu estou enfatizando tudo isso porque essa passagem aqui, muita gente que tem um lado anticristo, eu não tenho problema em dizer isso não, que tem umas vertentes relacionadas ao não sei o quê, para comprovar que essa passagem diz que Maria tinha outros filhos. Um tanto quanto sério dizer isso, mas é verdade. Porque tá aqui, ó, dizendo a mãe e os irmãos de Jesus, suponhando que Maria teria outros filhos. E eu já vim te dizer, de uma maneira científica, não estou dizendo de uma maneira da fé, não. Até porque da maneira da fé existem milhares de outras passagens na Bíblia comprovando que Maria era virgem e São José era casto. Ponto final. A partir disso eu nem precisava explicar muito sobre isso, principalmente para você que está aqui comigo, que deve ser evangélico, que deve ser católico. E obviamente se tiver algum irmão evangélico aqui, se tiver algum de uma outra denominação, imagina, você é muito bem-vindo. Fica à vontade. Eu estou dizendo tudo isso porque nós não precisamos explicar para católicos que Maria é virgem, que São José é casto, não preciso perder esse tempo. Mas como a passagem de hoje é isso, eu vou dizer. Não existia naquela época, primeiro o idioma utilizado, o aramaico era um idioma muito pobre para quando você faz tradução. É muito difícil, por exemplo, o Mar da Galileia.
Passou-se para o outro lado do mar da Galileia. Isso diz na passagem, tem muitas passagens que diz isso. Como nós vamos atravessar do outro lado do mar? Sendo que na Galileia tem um lago. E para a tradução do aramaico, lago, mar, rio é uma coisa só. Então vem de uma tradução um pouco pobre. Consegue me entender nisso? Exatamente isso que acontece. Primeiro, uma tradução ruim. Segundo, não existia esse sobrenome na época de Jesus. Por isso que especifica-se várias vezes, por diversas vezes, para lembrar de alguém, por exemplo, Jesus, o filho do carpinteiro, Jesus, o Nazareno, João, que é irmão de Tiago, que é filho de Alfeu, enfim. Sempre dizem a sua linhagem para dizer de quem você é pelo seu pai. Fulano de tal, filho do fulano de tal. Enfim, só para você conseguir entender. Ou seja, vivia-se em comunidade, todo mundo era irmão. Uma vez que vinha da mesma linhagem. Isso não quer dizer que Maria teve outros filhos. Seria blasfemar a imagem de Maria se dissermos que ela não é virgem. É o mesmo que dar um tapa na cara. De todas as tradições da igreja que a gente até hoje é tão apaixonado, é o mesmo que se voltar contra Jesus e dizer que Jesus foi concebido a partir de uma relação sexual. É o mesmo que olhar para Jesus e falar assim: eu não sou o seu seguidor. Eu vim aqui repetir mais uma vez: Maria é virgem e São José é casto. Que a sua terça-feira seja sensacional. Um beijo, Deus te abençoe.